Boa tarde a todos. Já estamos ao vivo. Queria agradecer aí a presença de todos para a gente bater um papo, né, sobre genética na área de andrologia. E eu estou já agora ao vivo aqui com meu grande amigo Edson Borges. Olá, Ciro. Tudo bem, Edson? Muito Tudo em obrigado paz? pela presença Obrigado você, Ciro, é uma honra. no meio dessa bomba aí, né, do nosso país. A gente precisa dar mais parecida, né, Edson, e bater um papo. E então, assim, oficialmente eu queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Ciro Martinhago, sou médico geneticista, sou diretor da Cromossome Medicina Genômica. Estou aqui com o Edson Borges, que é andrologista, né, Edson? É o diretor científico da Fertility Medical Group. É um grande amigo já há muito tempo. Aí um dos também pioneiros na área de reprodução. O Edson também é muito engajado em publicações, né, Edson? Quer dizer, uma pessoa que a gente publicou muito junto e foi por conta disso, Edson, que eu lembrei de você para a gente bater um papo hoje aí, né, sobre mais direcionado à infertilidade masculina, né? Não necessariamente a gente vai falar só sobre genética, né, Edson? Mas primeiro ponto, né, Edson, assim, aproximadamente 20% dos homens, a causa da infertilidade, 20 a 30, 40% vem dos homens, é isso? Exato. Inicialmente, muito obrigado, Ciro, é um prazer estar aqui com você, um velho amigo jovem, mas um velho amigo. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em muitos projetos. É claro. Muito bacana. O Ciro é um pioneiro na área de medicina reprodutiva e genética, e não só pioneiro em relação a trazer os exames para a gente, mas em orientar muito toda a comunidade de medicina reprodutiva nessa área, que é uma área realmente que é nova e, sem dúvida nenhuma, que cabe uma importância cada vez maior, se não a mais importante em termos de reprodução. Quando a gente fala, Ciro, em medicina reprodutiva, a gente sabe que metade das vezes o fator masculino está envolvido. Tá. Então, existe essa tradição da mulher vir antes ao ginecologista, mas não, hoje a gente sabe que 40% das vezes está ligado ao homem, 40% à mulher e 20% ao casal. Então, sem dúvida nenhuma, é o casal que tem que ser consultado, Claro. É o casal que tem que ser visto. Metade das causas masculina, metade feminina, né, Edson? E Exato. mais ou menos é o quê? 1 em cada 10 homens, mais ou menos, ele vai ter infertilidade, é um pouquinho mais? Ô, Ciro, é interessante que isso não muda no mundo. A gente sabe que mais ou menos 20 a 30% dos homens vão ter alguma condição na sua produção espermática que pode contribuir com uma diminuição da fertilidade. Então é bastante alto. Lógico que está ligado a fatores ambientais, está ligado a fatores socioeconômicos, mas é realmente uma porcentagem grande de homens que em algum momento da sua vida pode ter uma capacidade menor. O que é interessante é que nem sempre isso aparece, por quê? Porque está envolvida a mulher. Isso é, se esse homem tem uma fertilidade um pouquinho menor e a mulher é mais fértil, essa infertilidade masculina vai acabar não aparecendo e vice-versa. Usualmente a gente acaba esquecendo do parceiro quando acha um fator causal em um deles, né, Edson? Eu costumo mostrar isso, por exemplo, em casos, às vezes, o cara tem oligospermia, uma azospermia, solicita um cariótipo e esquece de solicitar o cariótipo da mulher também. Exato, né? exato. Já vou entrar nos exames já sobre isso. Então, o que eu também venho observando, Edson, que aparentemente vem aumentando os casos de infertilidade masculina, né? Possivelmente por hábito de vida. Claro, hoje a sociedade, eu vejo a gente se embrenhando aí no caminho errado, né? Do ponto de vista de saúde, né, Edson? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se isso é verdade, a poluição, essa coisa toda dessa nossa evolução aí, nos parece que a gente está indo para o caminho errado pela parte da saúde reprodutiva, né? Muito interessante isso, Ciro, é o seguinte, quando a gente nota, inclusive nós temos dois trabalhos nesta área, quando a gente nota o número de espermatozoides que os homens tinham há 20 anos atrás, esse número é mais que o dobro do que o número de espermatozoides que os homens têm hoje. Não só homens inférteis, é uma coisa muito interessante. Outras situações, a gente sabe que hoje o homem tem mais câncer de testículo,
Do que antes. Hoje, do que antes. Hoje, esse homem tem mais problema na descida testicular, na criptorquidia. Sim, é mais Esse comum, né? mais comum. Esse homem chega à puberdade mais cedo. Então, os fatores ambientais, poluição ambiental, poluição sonora, os cianobióticos, as substâncias estranhas na alimentação, todo o próprio ambiente, radiação, quer dizer, São Sim. Paulo é uma cidade com muita radiação, faz com que a capacidade reprodutiva da espécie humana, falando agora especificamente do homem, que ela esteja diminuída sim. Então, esse homem está ficando menos fértil. Eu vi uma pesquisa, inclusive, de colegas aí em São Paulo, mostrando que o Y, né, ele é mais sensível, o cromossomo que carrega o Y, mais sensível à poluição e, consequentemente, o povo até fez uma brincadeira que a tendência é o Y se acabar aí, mas foi mostrado isso em pesquisa, cientificamente comprovado, né, que o Y... Aliás, o Y, o que carrega o Y, ele é mais sensível, né, Edson? Inclusive no útero, né? O que carrega o X fica mais tempo lá, né? Que tem aquela regrinha, né? Do coito programado antes, um pouquinho, depois para sexagem em si. Mas realmente eu vejo isso e muitas das vezes também, Edson, a gente nota muito essa coisa também de medicação para alta performance, né? Exato. Isso é uma coisa. Comentar sobre isso? Isso é uma outra coisa que a gente vê, infelizmente, Ciro. A moçada, lógico, cultivo ao corpo é uma coisa bonita, é uma coisa bacana, mas os esteroides usados nas academias, usados com uma frequência muito alta, isso pode ser devastador para a condição testicular. Então, Oi, pode falar. Não, pode terminar a conclusão, desculpa. Então, a gente vê essa garotada das academias, muitas vezes usam os anabolizantes esteroides e chegam para a gente, Ciro, às vezes com ausência de espermatozoide, quer dizer, com azoospermia, muitas vezes irreversível. Pois eu vejo muito isso. E muitos não relatam, né? Muitos não relatam. E uma outra coisa interessante, que os termogênicos, essas substâncias que potencialmente elas vão melhorar a condição muscular, a condição física, se sabe que 20% delas, apesar de não estar na bula, de não estar lá na prescrição, elas têm hormônios, Ciro. Então, realmente, não só o uso dos anabolizantes esteroides clássicos, mas os termogênicos, quer dizer, podem ter hormônio e podem prejudicar a função testicular. Então tem que ser feito com cuidado mesmo. Tá bom. E atualmente, Edson, tem essa tendência, essa linha aí de querer tratar o homem aí com testosterona, né? Depois dos 40 anos, esse tipo de coisa. Isso também pode vir a prejudicar ou é ao contrário? Isso ajuda, enfim, queria... Pode, Ciro. A andropausa, ela não existe. Isso é que é interessante. O homem não entra na menopausa igual a mulher. A mulher realmente tem a diminuição da capacidade hormonal, ela entra na menopausa, os hormônios alteram. O homem não tem isso. O homem pode ter uma diminuição da testosterona muito marginal e que a gente sabe que tem uma história muito interessante, que na Roma Antiga, os garotos pré-púberes, eles eram castrados para cantarem melhor. E se sabe que esses garotos pré-púberes, para ficar com a voz mais fina e tudo mais, 10% deles tinham vida sexual normal. Quer dizer, eles eram anórquicos, eles não tinham testículo e tinham vida sexual normal. Por quê? Porque a testosterona é produzida também pela suprarrenal. Então, da testosterona não pode ser feito de jeito nenhum. 2 motivos principais. Primeiro, função testicular vai para o espaço. E segundo, existe uma probabilidade maior de exercer uma ação prostática e desenvolver um câncer de próstata incipiente que não iria ser desenvolvido se não fosse usado testosterona. Então, realmente, a gente dá em último... É muito raro a gente tratar com testosterona, meu Ciro. Muito raro. É porque a gente vê hoje, né, Edson, claro, não andrologista, mas o médico em geral, aí, principalmente para esse pessoal que está mais engajado nessa área de fitness, né? É muito comum o uso aí, isso é normal, precisa usar, quer dizer, isso pode atrapalhar, sim, a fertilidade mais para frente, né? Bom, exatamente. Já tem filhos, mas pode atrapalhar, então, a fertilidade, né? Pode sim, atrapalha a fertilidade, atrapalha a massa muscular, atrapalha um monte de coisa. Quer dizer, a testosterona, ela deve ser usada, ela precisa ser usada numa porcentagem muito pequenininha de homens, quer dizer, é critério de exceção. Uma coisa que eu observo, Edson, no dia a dia, aí a gente discute sobre isso, a causa da infertilidade masculina, né, a etiologia da infertilidade masculina, a gente não dá na maioria dos casos. Eu tenho a impressão que 15% dos casos, mais ou menos, a gente diz, olha, foi isso que causou. 80%, talvez 90% dos casos, a gente não consegue dizer exatamente o que aconteceu. É mais ou menos isso, Edson? Exatamente. E aí vem a parte genética, aí você vai realmente contar essa história bastante para a gente. A gente sabe que
na grande maioria dos casos, a gente tem uma alteração espermática, se é um espermograma alterado, algum teste de função espermática alterado, sem uma causa aparente. Isso não tem uma varicocele, não tem uma infecção, não tem uma alteração hormonal, não tem uma medicação. Ou às vezes a gente tem a infertilidade com uma função testicular normal e esse casal não engravida e a mulher está normal. Então alguma coisa tem nesse testículo, nesse espermatozoide. E aí que vem a causa genética. Então, sem dúvida alguma, a investigação genética, a gente sabe, você vai falar bem, a gente sabe que a gente consegue não ir muito nessa investigação, Sim, mas as sim. causas genéticas elas estão em mais de 50% das alterações espermáticas. Pelo menos as causas que a gente consegue, né? Dizer, olha, foi isso, usualmente vem a parte genética. Claro, desde que não tenha sido, né, um tumor, uma outra coisa assim, etc. Claro. Mas, olhando aí então, Edson, para esse nosso paciente, o homem aí, né, o mais comum, o oligospermico aí, vamos considerar uns 10 milhões aí mais ou menos, né? Quer dizer, uma coisa que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, as pessoas às vezes comentam, os colegas, né, dizem, olha, eu não vou precisar de muito espermatozoide com a fertilização, né? Eu vou ter uns 10 ovos aí, eu vou precisar escolher uns 10, 15 espermatozoides aí, e tem milhões de espermatozoides para escolha. Mas o que muitas das vezes não é visto, Edson, é a causa daquele problema, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de insucesso do casal, o qual foi solicitado cariótipo para a mulher, não foi solicitado pelo homem, e num bate-papo com ele, antecedentes pessoais. Doutor, eu operei de ginecomastia. Exatamente. Você já vem um Klinefelter na cabeça, tal, etc. Né? E veja, eles submeteram a 3 filhos sem sucesso. Infelizmente é comum isso, Ciro. E aí eu solicitei o cariótipo, óbvio. O cariótipo veio um mosaico, né, para Klinefelter em si. E depois a gente acabou analisando os embriões, acabou dando tudo certo. Então, hoje, para oligospermia, o cariótipo é essencial, uma oligospermia severa. A gente vê mais ou menos 1 em cada 10 casos alterados, 7 a 10%, mais ou menos isso, né? Isso, eu coloco, Ciro, a partir do momento que a gente está investigando um homem, hoje eu coloco o cariótipo, Ciro, como um exame de propedêutica básica. Isso é falar, puxa vida, por que se você vai achar tão pouco? Tão pouco não, 10%. A gente sabe que 1 ou 2% dos homens que sentam nessa frente são azospérmicos. Isso Sim. Que não tem alteração, que não tem espermatozoides. E daqueles que têm alteração, até 20% vão ter uma alteração genética determinada, que a gente vai poder ou aconselhar ou eventualmente tratar através de um diagnóstico genético pré-implantacional ou qualquer outro método. Então eu coloco, Ciro, que a investigação do cariótipo, lembrando o pessoal cariótipo, o Ciro fala muito bem, e aprendi isso com ele, lembra da época da escola, 46XX mulher, 46XY homem, esse é o cariótipo? Então, realmente, Ciro, eu peço para todo mundo, para todo o casal. O casal sentou na minha frente, eu peço o cariótipo, que é um exame de propedêutica. Lógico, existem, medicina não tem 0, claro. Não tem 100, claro, né? Mas é considerado um exame que deve ser solicitado, sim. E assim, Edson, veja, se a gente colocar isso em dados, né, na população geral, a cada 375 pessoas, uma nasce com cariótipo alterado. Exatamente. Entre casais com infertilidade ou abortamento, em cada 10. Então, veja como aumenta isso aí. E a importância maior, né, Edson, a gente sabe disso em dezenas de casos que a gente compartilhou, é a questão preventiva da história, né? Porque se ele tem alteração no cariótipo, ele vai ter um risco bem mais, às vezes 10 vezes mais do que a população geral, ou até mais. Ou mais. Ter um filho com deficiência física, né, ou mental, porque aquela oligospermia, no fundo, é um sinal, né? É o que eu costumo dizer, é um sinal ali, gera infertilidade, mas tem alguma coisa por trás. E na óligo, né, Edson, a gente considerando aí, a gente também precisa pedir na abaixo de 10 milhões a microdeleção do cromossomo Y, né? Eu queria... qual que é a tua opinião da microdeleção? Porque para as pessoas entenderem, né? Quer dizer, é aquele indivíduo que tem infertilidade e ele vai transmitir essa infertilidade para os... Né? A gente estudou muito, a gente até publicou uma época lá com o grupo do Franco, aquela pesquisadora Bonduelle, né, na Bélgica, ela começou a olhar para as crianças que nasciam de fertilização in vitro e comparar o índice de malformação com população de gestação natural, e ela viu que tinha bastante aumento, né? Você, inclusive, dá aula sobre esse tema. Mas, na verdade, o que ela mostrou, né, Edson? Ela mostrou que aqueles indivíduos, porque na população da Bélgica é 0,3% com hipospádia, entre crianças meninos, né, vindos da ICS era 1,3%.
Então, você fala, "Ué, o que está acontecendo? Então, é aí que se está gerando isso?" Não, na verdade, esse indivíduo tinha, né, essa microdeleção, e essa microdeleção expandiu quando foi para o menino. E aí onde se descobriu que esses genes da região AZF, né, também estariam relacionados à formação da genitália, etc. E aí ela colocou essa coisa na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, precisa se investigar a etiologia da infertilidade, e numa oligospermia, um cariótipo e uma microdeleção do cromossomo Y é necessário, né? Eu queria ver o que você tem de comentários sobre a microdeleção do Y, você utiliza. Claro que tem aquelas também que são as variantes da normalidade, né, Edson? A gente vê isso na região C, principalmente, mas eu vejo isso também como uma proteção do próprio médico, quer dizer, se esse cara gerar um filho infértil, né, hoje, quer dizer, eu vejo muito isso hoje, as pessoas se preocupando também por conta disso, né, Edson? Eu não sei como é que você trata isso diariamente. Claro, o grande ponto é o seguinte, que eu sempre falo para o casal, ganhar campeonato não é gravidez, ganhar campeonato é mãe e bebê sadios 9 meses depois, que é essa a história. Filho em casa, então, né? Exatamente, filho em casa, sadio, normal, mamando bem. Então, em relação ao cromossomo Y, a gente sabe que na parte finalzinha do cromossomo Y, lá no finalzinho tem uma região que é responsável por fazer com que o testículo funcione bem. Se existe uma microdeleção, uma falta de alguns genes, esses genes vão fazer com que esse testículo funcione mal. Ele pode funcionar mal produzindo alguns espermatozoides, são as EFC, né? Você falou muito bem, ou pode fazer com que esse testículo não venha a produzir espermatozoides. Então aí tem duas importâncias importantes. Dois fatores pontos importantes. Primeiro deles, se esse homem tem uma oligospermia, tem uma alteração da produção espermática, obrigatoriamente a gente faz essa microdeleção. Por quê? Porque existindo uma microdeleção, eu não preciso investigar nenhuma outra causa. Nenhuma causa hormonal, nenhuma varicocele, então eu já fiz o diagnóstico, perfeito. Segundo ponto importante, existindo a microdeleção, existindo o espermatozoide, este homem tendo um menino, este menino tem a probabilidade de 100% de ter microdeleção. Então você tem essa aí, obrigatoriedade de informar o casal. Ele pode ter um problema. Eu nunca tive nenhum casal, Ciro, que não fez o tratamento por causa disso. Mas a gente tem que orientar, falar, poxa vida, quer dizer, se você continuou, só tomou as devidas precauções. Exato. Às vezes o casal quer para um diagnóstico genético pré-implantacional para, sei lá, ter preferencialmente a transferência. Eventualmente escolher uma menina, né? Exatamente. Então esse é ponto importante. Naqueles casos que são azoospermicos, isso é, que não tem espermatozoide, mais importante ainda, porque a gente sabe que na azoospermias, às vezes a gente consegue fazer com que o espermatozoide venha de dentro do testículo através de cirurgias, como a microdissecção testicular. Então, por exemplo, você vai lá e fez um exame de microdeleção, e esse exame de microdeleção mostrou, ou microdeleção, ou A ou B, ou A ou C, quer dizer, uma microdeleção específica, a gente sabe que a causa é essa. Não adianta eu ir dentro do testículo que eu não vou conseguir. Sim. Então a gente já fala para o casal, ó, não vou te tratar, não vou te dar hormônio, não vou fazer nada, por quê? Porque você não vai ter espermatozoide. Então, em termos prognósticos, é importante sim, então fundamental. E isso, Ciro, é conhecido, você sabe melhor que eu, isso é conhecido há muito tempo, mas infelizmente não é investigado. Isso tem que ser falado para o casal. É um exame. Infelizmente, o plano de saúde não cobra, mas não é um exame caro. É um exame inclusive um exame para dar a etiologia do problema, né? Porque você, quer dizer, eu costumo dizer, olha, não tinha nada que você pudesse ter feito. E mesmo sem histórico familiar, isso é importante as pessoas saberem. Sem nada, exatamente, né? Exatamente. Não tem histórico de infertilidade na minha família. Pode ser que venha a ter, pode ser que não, né? Exatamente, A deleção pode ter vindo primeiro com esse indivíduo. Então aqui a gente tem, Edson, uma pergunta da Bruna Bassani. Ok. Se o cariótipo vier alterado, como proceder? Né? Então, como o cariótipo alterado, gente, dependendo da alteração, eu costumo brincar, isso não é o fim do mundo. Isso, na verdade, eu costumo dizer para os pacientes, credo, doutor Ciro, você quer encontrar alguma coisa em mim? Na verdade, é isso, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente encontra uma alteração, a gente consegue ajudar de uma forma efetiva. Esses pacientes que têm alteração no cariótipo, mais do que nunca, eles vão procurar uma clínica de fertilização, que usualmente eles vão precisar, né, Edson? Caso eles não precisem de fertilização, eles precisam procurar um aconselhamento genético para saber qual que é o risco de vir eu ter um bebê com alteração genética, né, com uma malformação física ou mental. A forma mais elegante e com maior eficiência preventiva é a fertilização, o qual é feito a biópsia embrionária, né? E a gente já transfere embriões livre
da condição e, obviamente, a partir do filho desse indivíduo, ele não vai precisar procurar ajuda por conta disso, né? A gente teve vários casos aí em comum, né? Muitos, sucesso, exatamente. Né? Aliás, são os casos que mais se beneficiam, eu acho, com a análise dos embriões, são os que têm alteração no cariótipo. Exatamente. Principalmente paciente jovem que tem um leque bom de embriões, né? Exatamente. Mais uma coisa mostrando que o cariótipo é fundamental, sem dúvida nenhuma. Perfeito, e sempre do casal. E aí, Edson, bom, a gente falou da oligospermia, né? O cariótipo, a microdeleção do Y em si. E aí a gente vai para aqueles casos um pouquinho mais graves, né? Que é aquele indivíduo que, infelizmente, ele não produz espermatozoide, né? Eu queria que você comentasse sobre o conceito aí da azospermia, Edson. Exato. A gente pode dividir a azospermia em dois fatores. Alteração da fábrica ou a ponte que não leva esse produto. Então, que história que é essa? Alteração da fábrica é quando o testículo não produz espermatozoides, que nós chamamos das azospermias secretoras ou não obstrutivas. É aquela que realmente ou o testículo não produz ou produz muito pouco espermatozoide. Outro tipo é a azospermia obstrutiva. Isso é, a fábrica está boa, produz normalmente espermatozoides, mas os espermatozoides não conseguem chegar no ejaculado. Todas elas têm formas de abordagem com prognóstico diferente, com tratamento diferente. Nas azospermias não obstrutivas, são aquelas mais graves, aquelas com alteração de cariótipo, muitas delas são desse tipo, mas como eu disse, em 50% das vezes, independentemente da causa da azospermia não obstrutiva, a gente pode, dentro do testículo, capturar espermatozoide. Tem as microcirurgias, né? Exatamente. Tem que entender que esse espermatozoide é um espermatozoide frágil, preferencialmente ele tem que ser utilizado no momento que a gente pulsou nos óvulos desta mulher, mas em 50% das vezes a gente busca o espermatozoide e faz com que esse homem que tem ausência de espermatozoide no ejaculado possa vir a ser pai com seus próprios gametas, a ser pai biológico. Perfeito. Só complementando o que você falou aí, Edson, a Raquel Pussatelli pergunta aqui, se o FSH do homem azospérmico estiver elevado, como proceder? Usualmente o FSH elevado é um problema maior, né? Ou não? Na verdade, o FSH elevado mostra que o problema está na fábrica. Quer dizer, já é um diagnóstico fácil de ser feito. A gente imaginar que dentro na base do cérebro uma glândula chamada hipófise. A hipófise vai lá e manda comando para o testículo, e esse comando é o FSH, o testículo produz o espermatozoide e fala para a hipófise, bacana, estou legal. Se esse testículo não funciona bem, essa hipófise vai e manda mais FSH para o testículo. Então, o aumento do FSH... Começa a falar mais alto, né? Olha, exatamente. O aumento do FSH já diz que é um problema na fábrica, um problema no testículo, ok? Esse FSH, então, caracteriza uma azospermia, se esse homem for azospérmico, não obstrutiva. Não tem relação nem do FSH, nem do volume testicular e nem da causa com a possibilidade de a gente encontrar espermatozoide no testículo. Isso que é interessante. Se esse homem tem FSH de 50, o normal é até 10. Se ele tem de 50 ou se ele tem de 15, buscar espermatozoide no testículo é a mesma eficiência. Então, realmente, é um quadro que o testículo se comporta sempre da mesma maneira quando ele é alterado, quando ele é lesado. Então, a azospermia FSH elevado é realmente uma azospermia secretora e a alternativa é a microdissecção testicular. Então, é importante, né, o paciente saber, né, Edson, claro, com a oligospermia a gente já pede cariótipo, com a azo mais ainda, né, mas é importante que ele saiba que mesmo não tendo espermatozoides na ejaculação, ele precisa procurar um colega andrologista que pode haver, né, a gente tem vários casos aí, e também tem os estímulos, né, Edson, que pode ser estimulados, paciente também, você costuma fazer isso ou não? Ciro, a probabilidade da gente tratar uma azospermia não obstrutiva com hormônio, não vou dizer que zero, que medicina não tem zero, mas não é feito, porque já tem hormônio demais, já tem FSH demais. O que a gente consegue tratar são aqueles casos de azospermia em que é o hipogonadismo hipogonadotrófico, isso é, quando tem pouco hormônio, 1 a 2% dos casos, quer dizer, é raro da gente encontrar, aí sim dá para a gente dar hormônio. O hipo. Aí você dá o hormônio e faz o eixo funcione, né? Exato, exato. Também não é tão simples, às vezes a gente tem que dar hormônio por muito tempo, 6, 8, 10 meses, mas tem que ser tentado, porque ele produz o seu próprio gameta e vai para casa namorar e engravidar, né? Sim, entendi, perfeito. Bom, então, na azospermia, então a gente vai ter, né, Edson, aquela, como você falou, a obstrutiva, né, e a não obstrutiva. Comenta aí para o pessoal entender melhor como é que é cada uma delas, Edson. Bom, a não obstrutiva é essa que a gente está falando, o testículo não produz ou produz muito pouco. A obstrutiva, esse testículo está produzindo normalmente. Se a gente for lá e botar uma agulha nesse testículo, a gente vai ter espermatozoide.
E falando lógico, a causa principal da zoospermia obstrutiva é a vasectomia, quer dizer, uma obstrutiva induzida, né? É um Mas exemplo, quer dizer, a vasectomia é exatamente isso, é um bom exemplo. Exatamente. Então tem que imaginar que na zoospermia obstrutiva, no caso da vasectomia, o homem ejacula e o volume ejaculado é igual. Agora, voltando à parte da genética, depois queria que você comentasse isso também, são os casos da zoospermia obstrutiva pela falta dos canais deferentes. Isso houve uma malformação ali e o espermatozoide não sai, né? Exatamente. Quer dizer, o canal que liga o testículo, a uretra e a próstata, ele não existe. E esse é um caso em que ocorre, ele é relativamente frequente, em que a gente tem a genesia congênita bilateral dos ductos deferentes, que tem a causa genética específica, que é a fibrose cística, né, Ciro? Então, antigamente, Edson, a gente colocava quase 100%. Hoje, então, vamos comentar sobre a obstrutiva, né? Então, pode haver malformação também no testículo, às vezes, junto com a genesia de deferente, é mais raro, mas pode. Mas sempre é importante o cariótipo também. Exato. Nesses casos, né, Edson, da obstrutiva, o que a gente faz sempre é pelo menos fazer o dever de casa, que é o sequenciamento do gene da fibrose cística. Perfeito, né? Fundamental. Em 60% dos casos é uma mutação só, que é o delta F508. Por que tem importância nisso? Você fala, não, mas o doutor Edson vai lá e vai conseguir, através, né, tirar o meu espermatozoide testículo, vai ter meus espermatozoides. Sim, mas a esposa desse indivíduo, né, também tem uma probabilidade de ter essa mutação. Quer dizer, no homem, a fibrose cística dá sinais. Entendam que ele não é doente. Ele não tem a doença da fibrose cística, mas ele tem uma mutaçãozinha em um dos genes. Ele tem 2 genes, um que recebeu da mãe, um que recebeu do pai, e um desses 2, infelizmente, tem a mutação. Não é sempre, depende de outras regiões do próprio gene e do genoma, mas quando recebe principalmente a delta F508, esse indivíduo, então, ele, quando na vida embrionária, vai fazer ali, né, toda a genitália masculina, existe um defeito exatamente nessa cânula, né, não sei se dá para dizer desse tipo, que sai o espermatozoide. Em 85% desses indivíduos, mais ou menos, eles vão ter uma mutação da fibrose cística. Exato. E aí, se a esposa também tiver, principalmente se for caucasiana, um judeu, né, tem uma probabilidade maior, né? Na população caucasiana, 4% das pessoas têm uma mutação da fibrose cística. Ou seja, é importante o colega saber que não é só investigar esse indivíduo e também investigar a esposa, né? Exatamente. Claro, se ele fez o dever de casa, sequenciou o gene, hoje a gente não utiliza mais como usava antes, né? São aquelas mutações mais frequentes. Não, sequenciamento de gene. Porque existem mais de 1.500, 2.000 mutações de genes, né? Então tem que sequenciar o gene inteiro mesmo, não tem forma. Exatamente. Até porque não dá, ele não tranquiliza você ir nas mutações principais. Então, é importante sequenciar o gene inteiro. Hoje, muitas das vezes, os planos cobrem, principalmente tendo uma boa justificativa do médico geneticista. Se não encontrar a mutação nesse indivíduo, obviamente, não precisa a gente ir para o lado da mulher, porque ele não tendo, ela tendo, quer dizer, não vai dar nenhum problema. Mas, quer dizer, na mulher, ela sendo portadora, não dá sinal. No homem, usualmente, é a genesia deferente em si. Com a fibrose cística. E naqueles casos, como você falou, né, disso da não obstrutiva, é a fábrica que não está funcionando. Exato. Né? E aí a gente tem que ir nos genes que produzem o espermatozoide e a gente vai aí na microdeleção do cromossomo Y. É importante sempre ser solicitado. Eu costumo... A maioria dos colegas coloca obrigatórias abaixo de 5 milhões, mas eu tenho um pouco mais de precaução, eu consideraria abaixo de 10 milhões, desde que nós tenhamos uma causa específica, né? Exato. E Edson, me diz uma coisa, e o teste, esse indivíduo, né, com azospermia, ou esse indivíduo com oligospermia severa, eu vejo muitas clínicas no mundo hoje, até as sociedades, está dando recomendação para que se faça análise genética pré-implantacional, PGTA, porque eles dizem que esses indivíduos têm uma probabilidade maior de ter alteração cromossômica nesse esperma, né? Normalmente isso vem do óvulo, 90% das vezes, mas eles estão já, na primeira tentativa, colocando isso. Eu queria ouvir a tua opinião, Edson, porque eu, sinceramente, eu não... Isso é uma coisa de observação, né? A gente analisa aí, analisou mais de 20 mil embriões, a gente vê a indicação. Eu não costumo ver que esses embriões são mais afetados. Eu queria... Não são, Ciro. O que acontece... de você.
O que parece ser o seguinte, o espermatozoide que vem de um testículo alterado, por exemplo, cada espermatozoide do homem que tem 100 milhões de espermatozoides é mais fértil do que cada espermatozoide do homem que tem 1 milhão de espermatozoides. Perfeito. Então, então ele já tem uma condição, mesmo tendo pouco, que esse espermatozoide não seja bom. Exato. Esse espermatozoide, ele tem uma alteração, sim, na fecundação e no desenvolvimento inicial do embrião. Então, esse espermatozoide fecunda menos, quer dizer, esse óvulo ele fica menos fecundado, e esse embrião tem menor probabilidade de se desenvolver. Mas a partir do momento que esse embrião foi para frente, que adquiriu a sua independência genética, do segundo ou terceiro dia, esse embrião é igual independentemente da quantidade e da qualidade seminal. Então, não traz realmente alteração neste embrião. Os trabalhos estão mostrando cada vez mais que fazer diagnóstico genético pré-implantacional para alteração seminal é uma coisa que não vai trazer benefício. Realmente não vai trazer benefício. Eu, sinceramente, eu acabo não indicando muito para meus pacientes, a não ser, claro, né, Edson, aquela paciente teve falha de repetição. Claro. Tem outra coisa também, claro. Alteração cromossômica, mas não necessariamente foi a zoospermia que causou isso. É uma outra história. Exato. As pessoas precisam entender que ela também, pelo fato de ter um problema, ela não está livre de ter outro, né? Exato. Então, assim, eu observo isso, Edson, e muitas das vezes eu vejo muito casal chateado e culpando clínica, e culpando, porque meus embriões não foram para frente. Então, é mais comum mesmo naquele indivíduo com má qualidade espermática grave, de que mesmo tendo espermatozoide, existe uma probabilidade desses embriões não evoluírem. Exatamente. Esse embrião na fase inicial, ele não divide meio, ele é mais fragmentado, ele para no meio do caminho. Se esse embrião chegou, por exemplo, a blastocisto, que é o que a gente diz, né, ao 5º dia no laboratório e está bonito, independentemente da qualidade seminal anterior, realmente ele vai igual. Mais uma coisa, Ciro, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que está sendo cada vez mais visto, é a associação desta alteração seminal com a idade do homem. Quer dizer, isso é que eu acho que você até comentou antes. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, né, Edson? Então, Exato. Quer dizer, a gente vê cada vez mais agora, no próprio Escher passado, aí, eu vi um professor lá da Áustria mesmo, apresentando lá dados, né? E realmente aumenta muito, principalmente acima de 45 ou mais do que isso, o índice de mutação nova, né? Inclusive, é uma pergunta de uma paciente que a gente já vai responder. Quero só concluir isso. Quer dizer, começou também a ter querer colocar uma estreita ligação aí com o aumento de autismo, principalmente em homens acima de 50 anos, né? Esquizofrenia também. Esquizofrenia, quer dizer, claro, não é um aumento exorbitante, mas até por conta de que espermatozoides são milhões e eles têm a própria seleção natural, né? Mas, assim, a gente sabe que tem alteração cromossômica é mais lento, né? Por isso que não tem tanta alteração vinda do homem. Não é uma característica do esperma, mas a idade, sim. Então, Edson, eu queria que você comentasse a idade que isso está começando a se mostrar, né? E essas alterações aí que eu já vi que você já apresentou uma aula sobre isso. Exato. O comportamento social mudou, né, Ciro? Hoje a mulher vai mais tarde para fertilidade, o homem também vai mais tarde. Quer dizer, hoje a criança fica na casa do pai até os 35 anos, né? E depois minha filha está aqui do lado, tem 27 anos, está vendo, Vitória, para você ouvir essa história. Então, realmente, o comportamento social ele mudou. Ele mudou muito. E o homem vai mais tarde. A gente sabe que após os 45, 50 anos, apesar do espermatozoide ser produzido novo a cada 65 dias, a quantidade de replicações, a quantidade de divisões que essa célula tem que fazer, vai fazer com que o espermatozoide também possa sofrer alterações. Então, quais são as alterações principais? Você citou uma muito importante, que é o autismo, a esquizofrenia, a própria síndrome de Down. Então, a gente vê, por exemplo, mulher mais velha e homem mais velho, 1 mais 1 se torna 5, quer dizer, se potencializa com a probabilidade de síndrome de Down. Algumas alterações menor de embriões, né? Exatamente. Algumas alterações cardíacas. Então, este homem, o espermatozoide do homem mais velho também tem maior probabilidade de abortamento. Então, é uma causa de abortamento maior. Então, a idade é uma coisa importante. A gente está vendo cada vez mais fazendo esse link. Lógico, se perguntar, puxa vida, doutor Ciro, doutor Edson, tenho o que fazer? Não tenho o que fazer. Essa seria a próxima pergunta, né? Quer dizer, não tenho o que fazer. Quer dizer, é uma orientação. Que a gente conhece, possivelmente, Madison. Não fumar. Exato. Não tem, é uma orientação de que tem que ter esse tipo de consciência, né? Mas a gente está descobrindo cada vez mais essa ligação entre idade
e uma morbidade, quer dizer, uma alteração um pouco maior na prole desses homens com 50. Não é comum a gente ver, puxa vida, aquele homem de 80 anos engravidou e teve filho. Claro, a fertilidade do homem é mais longa, né? Mas tem que haver conhecimento desta ligação. Aliás, por teoria, só para de produzir espermatozoide quando morre, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Eu brinco com as mulheres que, infelizmente, elas param com os óvulos antes, né? Mas o homem... Exatamente. Então, assim, é comprovado já. Uma das doenças mais comuns em relação à idade paterna, de mutação, que a gente chama de região de hotspot, é o nanismo, né? A condroplasia, esse anãozinho. A condroplasia. É um dos mais comuns. Existem regiões do nosso genoma que tem maior probabilidade disso. E assim, Edson, eu vejo muito, você estava comentando sobre isso, né, como geneticista, sobre a epigenética, né? Então, a gente está falando sobre epigenética, quer dizer, esse espermatozoide, ele tem o mesmo DNA que o outro, né, mas ele não se expressa, os genes não se expressam como deveriam, fecundamento, sei lá, né, divisão, tal, etc. E assim, Edson, você falou, são 60 e poucos dias de um ciclo, né? Mais ou menos 65 dias, exato. Você vê, a nossa epigenética que o homem transmite, possivelmente ela está sendo formada nesses 60 dias que você está produzindo espermatozoide aí. Então, exatamente. Vamos falar para os casais que vão engravidar, a mulher vai tomar um ácido fólico, né? E esse cara, o cara fuma, o cara... Quer dizer, por precaução, eu acho que é melhor o cara seguir a cartilha durante aqueles 2 meses antes de engravidar, ou antes da mulher engravidar, né? Para ter uma melhor qualidade de espermatozoide, inclusive para mutações, esse tipo de coisa. E essa epigenética, Edson, que a gente possivelmente está formando o tempo todo, quer dizer, nosso DNA está dando um update, se atualizando, né? Exato. A mulher tem quando ela gesta, né? Então, ela está gestando, isso é muito bonito, inclusive para a ovulação, né? Quer dizer, o DNA dela em cima do DNA do bebê, né? Quer dizer, ele vai lá e molda esse DNA, ele não muda, mas ele molda. Exatamente. Então, eu acho assim, sobre epigenética também é uma coisa maravilhosa que eu vejo que possivelmente no futuro a gente vai começar a ter alguns testes em relação a isso, né? Não sei o que você vem vendo. Sem dúvida, é mais uma coisa, a gente sabe que hoje são poucos genes, Ciro, que são ligados, especificamente 70 e poucos genes que são ligados, conhecidos à infertilidade masculina, mas a epigenética é um novo mundo. Por isso que é muito importante. Quer dizer, a gente coloca um embriãozinho de 1/3 de milímetro dentro do útero de uma mulher e sai um bebê de 3,5 kg. De onde vem? Vem dessa mulher. A natureza... Vem dessa mulher. Então, a epigenética, que justamente é a modificação da expressão genética sem a modificação do código genético, ela é muito importante. Por isso a gente fala, gravidez é um estado de graça, sem dúvida nenhuma. E isso ocorre na espermatogênese, da produção do espermatozoide, na ovogênese, da produção do óvulo, e pouco conhecido, né, Ciro? Mas sim, veja que mundo grande, né, que tem toda essa história. Inclusive, Edson, você está falando sobre isso, hoje, na fibrose cística, dependendo da fibrose cística, quando eu não encontro alteração da fibrose cística numa ceresia de deferente, a gente já está caindo no sequenciamento de exoma, sequenciando todos os genes, porque existem muitos genes autossômicos aí, que são responsáveis também, no cromossomo 1 tem, a gente está descobrindo novos genes aí, e eu comento muito isso com os andrologistas, porque vem aí no futuro bastante descoberta genética, por isso que eu comentei falando que a etiologia é pouca, né? Exato. Eu vou fazer mais uma. A Vanessa Santos aqui pergunta, eu e meu esposo tivemos um bebê que nasceu prematuro, com nanismo, ictiose e CIA. Infelizmente ele faleceu sem fechar diagnóstico. A fertilização seria uma opção a termos um próximo filho? Em geral, Vanessa, para que a gente dê segurança para você, né, independente de fertilização ou não, claro que sempre a importância é dada no primeiro diagnóstico dessa criança com alteração. Então, a fertilização sim vai te ajudar a partir do momento que a gente descobriu o que causou o probleminha no teu bebê. Então, hoje existem testes, Vanessa, que a gente pode rastrear você e o teu marido, que a gente chama de teste de compatibilidade genética, o qual a gente rastreia genes, né? Começa com cariótipo, quer dizer, você precisa procurar um aconselhamento genético de um colega geneticista para que seja feita a investigação em você e no teu marido. E aí sim, se a gente vê, porque a vasta maioria dessas alterações, a gente diz que é mutação nova.
é uma alteração que vem no espermatozoide, pode ser pela idade do homem, ou no óvulo, no caso a síndrome de Down é um grande exemplo disso, e que, no fundo, o casal não tem alteração nenhuma. Então, agora, dentro das circunstâncias, é importante investigar você e o teu marido aí. Daiane Evans, eu tive um bebê com Down, síndrome de Down, porém, após análise genética de 10 embriões, apenas um tinha alteração. Marido com oligospermia. Daiane, possivelmente, claro, isso depende da idade materna, né? Se a idade da mulher for abaixo de 30 anos com síndrome de Down, aí sim você estaria num grupo de alto risco. Mas pelo que você me disse, analisou outros embriões e apenas um veio com alteração, possivelmente foi uma fatalidade. É importante que todo mundo saiba, né, Edson, que nenhum casal tem risco zero de ter filho com problema. Né? Exatamente. Quer dizer, o risco empírico é 2 a 3%. A cada 100 crianças que nascem, infelizmente, 2 ou 3 vão nascer com um probleminha. Voltando aos testes, Edson, qual que é a tua opinião atual aí sobre o teste de fragmentação de DNA espermático, né? Quer dizer, a gente tem o DNA dentro do espermatozoide e por algum motivo, né? Talvez a causa mais comum seja infecciosa, né? Mas por algum motivo, febre, etc. Esse DNA que está dentro desse espermatozoide, ele está fragmentado, né? Ele fecunda esse óvulo normalmente, né? Ele está associado a 2 a 4 vezes mais aborto. Mas eu queria que você comentasse, né? As clínicas hoje já fazem uma pré-seleção também, não fazem? Tem testes dentro de clínica de reprodução. Eu não sei, eu queria que você comentasse sobre o teste de fragmentação espermática, claro. Se está na bateria, a primeira bateria de investigação aí de uma infertilidade ou de um abortamento, ou não, ou isso é um teste de segunda fase. Vamos lá. Para entender o espermatozoide, quando ele é produzido no testículo, ele passa por muitos ambientes até chegar lá no óvulo. Então, ele é produzido no testículo, passa pelo epidídimo, pelo canal deferente, vai para a uretra, fundo do saco vaginal, útero, trompa e óvulo. Então, são ambientes diferentes que fazem com que esse espermatozoide sofra um bombardeio ambiental. Para que ele possa se proteger, diferente do óvulo que o DNA é todo solto, para ele possa se proteger, o DNA desse espermatozoide é muito conciso, muito ele compacta e descompacta esse DNA, né? Exatamente. A fragmentação do DNA, justamente, o próprio nome diz, esse DNA ele fragmenta. Importante, isso não tem nada a ver com malformação. Tem nada a ver. Tá bom, perfeito, isso é importante. Isso é importante. Tem muito a ver com a capacidade funcional desse espermatozoide de fecundar adequadamente o óvulo. Então, hoje existe uma relação direta entre aumento da fragmentação do DNA e a probabilidade de um aumento de abortamento. Então, é uma das poucas causas masculinas de abortamento. Ele não está diretamente relacionado com a capacidade de fecundação nem de desenvolvimento embrionário inicial, mas de abortamento. Quer dizer, esse DNA é instável. O teste de fragmentação do DNA não é um teste fácil. Existem 4 técnicas maiores, mas elas são feitas. Quer dizer, hoje também, Ciro, é importante que se coloque na rotina. Porque as causas de fragmentação do DNA são muitas. Qualquer causa, qualquer agressão ambiental. Infecção, varicocele, cigarro, obesidade, medicações de uso comum. Às vezes medicações antihipertensivos, hipoglicemiantes, quer dizer, para baixar colesterol. Então existem muitas medicações e muitos ambientes. Cigarro destroça o espermatozoide. Sim. Então a gente agora, sabe que existe... Costuma ser esporádico, desculpa interromper, ou assim, pode sim ser causa de infertilidade a longo prazo ou abortamento? De infertilidade não, de abortamento sim. Então, por exemplo, você está investigando um casal que venha e tem uma indicação de uma fertilização in vitro. Eu vou lá e faço o teste de fragmentação, o DNA é super alto. O normal é ele ser até 15, até 30, a gente considera ainda numa fase cinza, acima de 30 alterado. Não vamos falar das técnicas, vamos supor que a gente está fazendo uma técnica boa, ok? Perfeito. Se eu posso fazer com que eu dê esse espermatozoide através de técnicas, de procedimentos muito simples, bem, vou regular a medicação desse homem, vou fazer com que ele pare de fumar, vou fazer com que ele perca peso, que ele tenha alguma coisa ambiental que diminua a fragmentação do DNA. Estou diminuindo o risco de um abortamento. Perfeito. Paralelamente a isso, a gente sabe que a gente trata a fragmentação do DNA dando excesso de vitaminas, que são os antioxidantes. Vitamina C, vitamina E, ácido fólico, coenzima Q10, quer dizer, existe uma série, carentina, existe uma série delas. Então a importância é o seguinte, já que você tem a indicação de um procedimento que é específico,
que é custoso financeiro e emocionalmente em tempo, por que não, às vezes, você postergar 1 ou 2 meses tentando melhorar um pouquinho esse homem, para que você vá para o procedimento? Então, quando a gente pode, a fragmentação do DNA é uma técnica que a gente pede, sim, lógico, ela tem o seu custo, ela não é contemplada ainda pelos planos de saúde, mas quando você tem uma suspeita realmente, um abortamento de repetição, uma condição clínica deste homem um pouco mais alterada, vamos pedir a fragmentação e vamos tentar corrigir isso antes de fazer uma fertilização in vitro. Perfeito, quer dizer, é importante que saiba que tem a solução, talvez tanto natural, ou aí na fertilização, Edson, seria a ICSI de alta magnificação, uma das... Exato. A gente sabe que o espermatozoide fragmentado, quando a gente olha, por exemplo, quando a gente vai escolher um espermatozoide para fertilização in vitro, a gente faz um aumento de 400 a 1000 vezes. E a gente enxerga muito bem esse espermatozoide, é assim que a gente faz a seleção. A gente pega o Brad Pitt e deixa o Shrek. Né? Então faz essa. Chega os vacúolos, né? Não são os vacúolos. Exatamente. A gente vê espermatozoides que eles têm vacúolos. Então a gente usa um aumento de 6 a 7 mil vezes, onde a gente enxerga melhor esse espermatozoide, que a gente chama ICSI de alta magnificação. Vai lá, recupera o espermatozoide melhor, então a gente também consegue, laboratorialmente, in vitro, selecionar um espermatozoide melhor, aumentando a chance. Perfeito, Edson. Mais uma pergunta aqui da Mariana Schneller. Para casais mais experientes, né, o ideal é realizar o exame genético para selecionar o embrião. Gostei do experiente, realmente é assim. Mariana, infelizmente, né, quando a gente tem a melhor condição de criar um filho, né, mais maduro, principalmente para a mulher, começa a aumentar esses riscos, né? Diminuir a chance de gravidez, aumentar a chance de aborto e, infelizmente, também de alterações genéticas. Precisa sempre ser visto caso por caso, Mariana, mas acima de 35, principalmente 37 anos, claro, não necessariamente você precisa ir para uma fertilização, mas se por um motivo você precisar da fertilização, é importante conversar com o teu médico sobre a seleção de embriões, porque às vezes não é uma indicação específica para você, né? Mas se você sente mais segura, quiser fazer uma realização, porque principalmente para síndrome de Down, sim, tem essa indicação e é a idade da mulher, principalmente o indicador. 35 já acende aí a luzinha amarela, 37 anos eu acho que é importante conversar. Meu marido tem alteração, a Gemaísa. Meu marido tem alteração no cariótipo, esse procedimento de retirar o esperma com microcirurgia direto dele é indicado? Bom, vamos lá. Voltando ao que o Ciro falou da epigenética, a gente sabe que o espermatozoide ele é produzido no testículo, para passar no epidídimo, que é um órgão único, posterolateral ao testículo, ele demora uns 10, 12, 14 dias. Então, a passagem do espermatozoide testículo, epidídimo e ejaculado faz com que alguns genes sejam abertos e outros fechados. Então, pulsionar o espermatozoide direto do testículo é feito numa condição muito especial. Apesar que parece que o espermatozoide testicular é menos fragmentado, mas existem outras dezenas de coisas que o espermatozoide tem que acontecer durante a sua passagem para que ele fique bom. Então, realmente não vai ajudar a chance de gravidez tirar o espermatozoide direto do testículo se ele tem no ejaculado. Então, a indicação da microdissecção testicular é justamente quando não tem espermatozoide no ejaculado. Quer dizer, é contra a fisiologia a gente buscar um espermatozoide dentro do testículo se a gente possa tê-lo no ejaculado. Então, realmente, microdissecção a gente reserva para os homens que não têm espermatozoide. Então, a gente não vê vantagem de capturar espermatozoide dentro do testículo. Não vai melhorar a chance de gravidez nem de malformação. Perfeito. E falando na idade do homem, Edson, hoje é uma rotina para a mulher, né? Pela idade, eu brinco, a mulher mais moderna, né? Está congelando os óvulos antes dos 30, né? Até 32 seria o ideal, não é isso? Exato. Quanto mais jovem, melhor, sem dúvida. Para o homem seria interessante, Edson, qual que é a tua opinião? De repente o cara não sabe como é que vai ser o futuro dele, não sabe quando é que vai ter filho, por conta dessa história toda aí, quer dizer, é um procedimento extremamente simples, né, Edson? Eu não sei, paga-se uma anuidade, né? Como é que funciona? Exato. Então, Ciro, eu acho que talvez um excesso de zelo exagerado congelar o sêmen. Essas alterações elas aumentam a partir dos 45, 50 anos. Mas aumentam assim, vou dar um exemplo fictício. Era 0,1, assim, passou para 0,15. Muito baixas, né? Muito baixas. Então não é uma indicação a idade igual da mulher, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a senescência ovariana, a alteração da função ovariana com o tempo, com a idade, é uma coisa que é inexorável. Não tem jeito, vai acontecer. No homem não. Então não precisa congelar sêmen. Quer dizer, esse homem pode tocar a sua vida, então não é uma indicação
de congelar e criopreservar espermatozoide à idade do homem, não. Perfeito, perfeito. E aí voltando então, né, a gente tem ainda mais 10 minutos e eles cortam na hora aqui. Esse indivíduo, então, claro que não precisa ter medo de fazer um cariótipo, ele não precisa ter medo de fazer testes genéticos, porque cada um desses testes vindo alterado, existe uma solução. Né? Exatamente. Inclusive aqueles casos quais se mostram, né? Que agora com o exoma a gente está conseguindo mais isso, Edson. Que esse cara tem um gene lá que produz, e aquele gene deletado ele não vai produzir. Então, ele evita constrangimentos de estar fazendo funções testiculares. Exatamente, né? Perfeito, A gente vê perfeito. o cara saindo daqui, ali e tal, o cara já está com o testículo todo costurado ali por conta disso. Quer dizer, é importante os testes também, porque mesmo ele dizendo isso, que eu acho que são poucos os casos, vai resolver de alguma forma, né, Edson? E hoje, para esse indivíduo que tem alteração à azoospermia, a gente pode fazer os testes genéticos caso ele opte por uma compra de esperma, né? Diferente do óvulo, as pessoas não sabem, o óvulo não pode ser comprado, né? Mas o esperma você compra, né? A gente pode fazer os testes nesse indivíduo. Comenta um pouquinho sobre isso aí. Exato. O cara que vai utilizar o sêmen, né, do banco de sêmen. Aí. Exatamente. Hoje, utilizar o gameta de banco é muito comum, espermatozoides. Existem vários bancos de sêmen internacionais, isso é uma coisa lícita, permitida e relativamente fácil de ser feita, e a gente realmente consegue manipular esse espermatozoide e fazer testes nesses espermatozoides. Mas, normalmente, esses bancos de sêmen já nos trazem uma segurança muito grande. Já, né? Eles já vêm com testes genéticos prontos, né? Exatamente. Quer dizer, o cariótipo já vem feito, quer dizer, muitas ligados à raça, muitas doenças elas são investigadas antes. Então, hoje é muito seguro. Porque a gente sabe que 1 a 2% dos homens são azoospermicos e metade deles não vão ter espermatozoide. Quer dizer, então, a gente utiliza o banco de sêmen com frequência, né? Então, hoje é muito seguro, é uma boa opção. Mais uma pergunta aqui da Angélica Lacker. Meu esposo tem varicocele. Isso dificulta engravidar? Eu tenho 37 anos, ele 47 anos. Nosso caso é só FIV. Comenta sobre a varicocele, Edson, isso eu acho que é importante, né? Às vezes ela pode gerar, às vezes não pode, quer dizer, precisa ter mais parâmetro espermático, né? E também se você sabe se existe alguma tendência familiar aí de varicocele, que eu sei que a indicação de operar é dor, né? Uma delas é dor, que eu não sei se são todos os casos, mas eu queria que você comentasse sobre isso, porque que é um assunto ainda que gera muita polêmica aí. Exato. Varicocele, Angélica, é uma variz da região escrotal. Exatamente igual a hemorroides, é exatamente igual a uma variz do membro inferior. O que é uma variz? Uma variz é uma incapacidade ou uma impossibilidade da veia de mandar esse sangue para volta do coração. Então, por exemplo, para que o sangue chegue num órgão, o coração vai lá, bate, leva esse sangue bom, esse sangue arterial, oxigena esse órgão. Para que esse sangue possa voltar, ele volta para um gradiente de pressão, onde a pressão maior está nas extremidades, testículo, por exemplo, e a pressão menor está no coração. Então o sangue ele vai subindo, ele passa pela válvula, a hora que ele passa, ele quer voltar, a válvula fecha. O que é a varicocele? É a ausência ou incompetência desta válvula. Então é uma variz. A varicocele é a principal causa de alteração da função testicular conhecida. Perfeito. Porém, o que é importante, Angélica, nem toda varicocele precisa ser tratada. Então, quando que se trata a varicocele? Primeiro, quando ela existe. Olha que interessante. A varicocele é um diagnóstico clínico. Não adianta só fazer ultrassom e dizer que tem varicocele. Tem que examinar esse homem em pé numa condição legal para dizer que tem varicocele. Segundo, a varicocele altera principalmente o número de espermatozoides. Então, indicar uma varicocele por uma alteração somente da motilidade ou da morfologia é uma coisa de forçar um pouquinho a barra demais. Então, quando esse homem tem varicocele, tem alteração seminal do número, e esse casal tem infertilidade, realmente a varicocele ela tem indicação. Porém, quando o casal tem tempo, Ciro. Então, o que é ter tempo? O testículo, às vezes, 6 meses, o testículo pode demorar de 6 meses a 1 ano para se corrigir. Então, você tem um casal que a mulher tem, sei lá, 40 anos, tem uma reserva ovariana baixa, e esse homem tem varicocele, ele tem até a indicação da varicocele, mas não dá para esperar. Então, esse casal tem que ir para a fertilização in vitro. Essa mulher tem 30 anos, esse casal tem pouco tempo de tentativa, puxa vida, vamos operar a varicocele e tentar. Exatamente. Então, essa é a condição. Tem a Rafaele Vendrame aqui, alta qualidade. Não, uma outra. Indivíduo com alto grau de fragmentação já tentou fertilização, não conseguiu, Edson?
Aqui, a Valéria... Meu esposo tem fragmentação muito alta, já fez vários tratamentos e não houve melhora. O que fazer nesse caso? Tem alguns casos que acontece isso sim, que a fragmentação ela permanece, a gente não sabe bem por quê, é tentar tirar todos os fatores de risco, cigarro, obesidade, infecção, medicação, quer dizer, alterações inflamatórias, a gente tenta tirar e às vezes realmente não consegue. Aí não tem muito jeito, a gente usa antioxidante em altas doses, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, carnitina, e muitas vezes, Ciro, não resolve. Aí não tem muito jeito. Isso aí é a seleção de espermatozoide. Aí é a seleção de espermatozoides pela fertilização in vitro para automagnificação. Então não tem muito. São raros os casos, hein? Mas eles existem. Eu lembro do Greco, que no comecinho ele postulava também pegar o esperma não ejaculado e tal. Isso aí não virou nada, né? Não, então é aquela história. Poxa vida, você usar o espermatozoide que somente pela fragmentação, quer dizer, você está consertando uma coisa que é a fragmentação, mas você está atrapalhando várias outras, que é a epigenética. Esse espermatozoide ele tem que passar pelo epidídimo para adquirir algumas coisas. Né? Queria até que você comentasse isso, porque eu acho que é forçar muito a barra vindo do testículo. Exato. É a história do cobertor curto, né? Você puxa ali, Exato. aparece os pés e não tem como... Quer dizer, não ajuda muito. Assim... eu não vejo muito indivíduo com crônico, assim, né? Mas eu vejo também, Edson, muitas das vezes, usuários de droga também que não comentam, né? Exato, Depois de falar, doutor, eu vou falar um negócio pro senhor aí. A maconha, a cocaína, né? Por mais que muitos achem aí que são drogas aí de lazer, entre aspas. Não, mas elas alteram o também testículo. podem causar bastante. E a cocaína, principalmente, aí mutações aí da epigenética, etc, etc. Em geral, Edson, a gente tem ainda mais 3 minutinhos aí. Eu já queria agradecer a tua presença. Eu acho que foi muito importante. Mas o que você lança de mensagem aí para preservação da fertilidade masculina, né? A mulher, a gente tenta dizer que ela vai engravidar mais cedo, mas e para o homem, né? Qual que é a cartilha aí, Edson? Qual que é a tua mensagem? O testículo realmente ele é um espelho da saúde do homem. Isso a gente sabe que o homem com alteração do testículo ele tem mais câncer de próstata, ele tem mais algum tipo de discrasia sanguínea, ele tem mais alteração da tireoide. Então, realmente é o cultivo dos bons hábitos, Ciro. Quer dizer, o que faz bem para o coração, para o pulmão, para o cérebro, vai fazer bem para o testículo. O cultivo de bons hábitos é fundamental. Quer dizer, o testículo é um órgão em que ele se altera muito com essa... Ele é muito sensível, né? Ele é muito sensível. Então, realmente, a grande mensagem é cultivar bons hábitos. A gente sabe que, às vezes, o casal não engravida por muito pouquinho. Às vezes, melhorando um pouquinho, esse casal vai engravidar em casa. Então, esse é o grande ponto. É você se tratar bem pensando que tua saúde reprodutiva está em toda essa história. A gente fala, puxa vida, eu vou correr, eu vou malhar, eu vou emagrecer para melhorar meu coração. Não, mas eu vou melhorar o testículo também. Eu acho que essa é a grande mensagem. E mesmo aquele cara que nunca foi o atleta nem nada disso, ele pode priorizar isso, né, ali nos 6 meses antes de engravidar, porque vai melhorar a qualidade espermática dele. Exatamente, vai melhorar. Vai melhorar. Lógico, quanto mais tempo ele faz, melhor, mas esse cuidado com a saúde em geral, quando você fala, puxa vida, todo médico fala para eu não fumar, mas sem dúvida nenhuma, fumar altera a função testicular, aumenta mais uma malformação, aumenta a chance de aborto. Então, realmente, os cuidados gerais para a saúde, esta é a melhor receita para a função reprodutiva, para a manutenção e melhora da função reprodutiva masculina. Perfeito, Edson. Mais uma vez, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Acho que sempre foi um prazer. Muito interessante. Logo a gente abre uma outra coisa, um outro tema. Eu queria também agradecer a todo mundo que participou, mandou as dúvidas. Podem continuar mandando as dúvidas. A gente vai responder via e-mail, ou eu ou o Edson precisando. E fiquem com Deus, né? Se cuidem, fiquem em casa. Uma coisa bacana, Edson, também é que a Cromossome hoje, qualquer teste genético dentro da região de São Paulo aí, a gente vai coletar em casa sem custo adicional muito bacana. ao paciente. Muito bacana. Então, quer dizer, o cara não está fazendo o ciclo de fertilização, está parado, mas ele pode continuar fazendo os testes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não só de genética, né, Edson? Pela DASA também. Quer dizer, vai em casa, não tem custo adicional. E claro, alguns testes demoram aí 30 dias para ficar pronto. Quando a coisa passar, já tem os testes e os resultados em mãos. Bom, gente, exatamente. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado você, Edson. Bom final de semana. Muito obrigado, Ciro. Bom final de semana a todos. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.